Graça e paz, queridos irmãos, boa noite. Sou o Luciano, que bênção estar com vocês. Sou da Igreja Vida Cristã e nós estamos aqui com o momento de casais. Eu e minha amada esposa Carla. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Tudo Boa bem? noite a todos também. Graça e paz. Eu creio que nós vamos ter um tempo gostoso essa noite. Amém. Graças a Deus. Nós estamos em 3 transmissões. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. O Instagram está meio de lado aqui, né, Karine? Estou aqui com o nosso profissional Lindenberg, de filmagem, está nos ajudando aqui na nossa transmissão. Então o Instagram vai me ver um pouco de lado. Aí o pessoal do Instagram não fica chateado com a gente, não. Tá bom? Vocês podem enviar perguntas nos nossos chats para a gente poder estar sendo um pouco mais preciso, né, nas colocações e a gente vai estar acompanhando e a gente quer que você também interaja com a gente em nome de Jesus. Eu quero que você compartilhe essa transmissão. Você vai compartilhando, eu vou compartilhando aqui e a gente vai estar atingindo um número maior de pessoas. Deixa eu compartilhar aqui, vai ficar legal. A gente está ao vivo agora, no nosso canal no YouTube, da Igreja Internacional Vida Cristã. Deixa eu baixar aqui, isso. Amém. Vamos compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso à nossa transmissão. Louvado seja Deus. Bem-vindos todos, irmãos. Tem bastante gente aqui, viu? Graças a Deus. A Adriana, a Tatiane e a Heloísa estão aqui também. Everton Soares, Lísia, Lohane, José Ricardo, Lindenberg, o Anderson Moura, Edilúcia Medeiros, Gislaine, Claudiana, Ana Lúcia, Heitor, Elielma Chacon, Marcelo Souza, Pastor Edmilson, Maria Vilma, Magno Oliveira, que bênção, bastante gente, Pastor Mendes, José Ricardo, Andresa, Karine, graças a Deus, Maria Vilma, até o Avatar Gamer está por aqui. Isso aqui eu não conheço não, o Avatar Gamer. Aleluia. Eliene, Jainara, Letícia Coimbra, paz do Senhor Jesus seja na vida de todos vocês. Aleluia. Se puder focar um pouco mais, velho, a câmera do YouTube, né? Amém. Vamos começar? Gente, vamos começar. Eu quero agradecer a Deus em oração. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos ao redor da palavra, ao redor das Escrituras, para a gente falar um pouquinho sobre a vida a dois. Bom, vamos orar. Pai querido, nós damos graças por esse imenso privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui ao redor da sua palavra. Pedimos que o seu nome seja santificado e que venha o seu reino, que se cumpra a sua vontade. E realmente, Senhor, as palavras de vida, as palavras de consolo, de bênção, sejam ministradas hoje e os casais sejam edificados na graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, pelo fôlego da vida soprando em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, eu sou o pastor Luciano Martins, eu sou da Igreja Vida Cristã. Eu sou casado com a Carla, essa é a minha esposa amada, nós somos casados, vamos completar 24 anos, não é isso, Carla? Casado agora, né? Dia 26 do mês de maio, esse mês, nós estamos em março, né? Dia 26 de março, agora aniversário de Paulo Vitor, 23 de maio, mês das noivas, nós vamos completar 24 anos de casados. Nós temos 2 filhos, Paulo Vitor, que vai fazer 18 anos agora, no dia 23, 26, né, cara? 26, né? E a Priscila, que tem 13 anos, ela faz 14 no dia 2 de setembro. Meu nome é Carla. Como há pouco tempo eu falei num vídeo atrás que uma mulher de meio século, né? E como você me falou, estamos 24 anos casados. Somos bem diferentes, mas tem algo que nos sustenta. Isso é maravilhoso, né? E sentimos a necessidade de passar algumas coisas para vocês, de coisas que nós aprendemos antes de casar e coisas que nós estamos aprendendo no dia a dia e nos anos que nós estamos passando, né?
E isso é algo que segura, que firma, e a gente queria passar para vocês isso. Nós dois juntos, né? Porque nós estamos percebendo nesses últimos dias que como os casais estão com dificuldades de lidar com o dia a dia, né? No relacionamento. E tem coisas tão simples que o Senhor passa para nós, que é só a gente acatar isso, vivenciar, obedecer, que os resultados vão ser os resultados das promessas do Senhor na nossa vida. Amém. É isso aí. Amém, Luciano? Amém. Como ela disse, meio século. Vocês já perceberam que ela é mais velha do que eu, né? Só um ano, não parece não. Quando a gente casou, eu sempre parecia uma pessoa mais velha, né? Mais experiente, mais... E Carla sempre pareceu mais nova. Eu pensei assim, olha, conforme o tempo for passando, eu acho que eu vou parecer mais novo, né? E me parece que o pessoal está dizendo que eu estou parecendo mais novo, né? Mas você é mais novo, né? Não mais novo que ela, né? Mais novo na idade, né? Sim, da idade, dia a dia. Né? Aleluia. Bom, nós queremos ministrar para vocês uma palavra bem específica para os casais, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, eu estou aqui com o celular, lendo, e ela diz assim, ó, eu quero falar um pouco da minha parte como marido, como homem, a parte do homem no relacionamento, tá bom? Depois que ela vai estar falando da parte da mulher. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma instrução de como deve ser o comportamento e a conduta dos cônjuges no casamento. Aqui no caso é o marido, que é o que eu quero estar falando para vocês. Ele diz assim, ó, vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa qualquer semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, né? Como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, e cuida, né? Como também Cristo ele faz com a igreja. Bom, esse texto aqui está no contexto dentro de sermos cheios do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo fala sobre sabermos a vontade de Deus, nos versículos anteriores. Nós precisamos entender a vontade de Deus, não se embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas ficar cheio do Espírito Santo. E ele diz qual é a vontade de Deus para nossas vidas, é que nós fiquemos cheios do Espírito Santo. E dentro de uma vida cheia do Espírito Santo, Paulo cita várias coisas, e uma das mais importantes nos relacionamentos é a questão de sujeitar, de se sujeitar às pessoas, ou sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Como o apóstolo Paulo está falando, isso é uma característica de alguém cheio do Espírito Santo. Ele diz no 21, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E depois disso, ele começa a explicar como é que você fica sujeito em cada área da vida, da sociedade, em cada pessoa dos relacionamentos da sociedade. Ele começa falando com as mulheres, no versículo 22, depois ele vai falar dos homens, depois ele vai falar dos filhos, né? Ele também fala das crianças. Os filhos devem obedecer aos pais, isso é ser sujeito aos pais. Os pais não provocar os filhos à ira. Depois ele fala sobre os servos, os senhores. Então ele fala sobre várias coisas nesse texto em relação a nós sermos cheios do Espírito Santo e como é que a gente manifesta isso. E como eu vou falar sobre os homens, os maridos, nosso texto está no 25. Ele diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele toma como referência aqui, irmãos, a questão de Cristo. A referência todinha para falar sobre o comportamento tanto do marido quanto da esposa é Jesus Cristo. Ele diz aqui, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. A referência é Jesus. Então, se a referência é Jesus, nós precisamos entender como foi que Jesus amou a igreja. Então, qual é a forma de um homem, marido, tratar a sua esposa? Tem que olhar para Jesus Cristo. Como Jesus tratou a sua igreja? E aí,
o nível é muito alto, né? Porque Jesus, a Bíblia diz, ele se entregou por ela. Ele amou a igreja, de que forma? Se entregando por ela. E o objetivo de Jesus era santificar essa igreja, era purificar essa igreja, era lavar essa igreja com a água da palavra, era apresentar essa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, irrepreensível. O objetivo de Jesus Cristo era dar a vida pela igreja. Então, irmãos, se a referência é Jesus, para nós sermos homens de Deus no nosso casamento, para o nosso casamento ser um casamento bem sucedido, que glorifique a Deus, a gente precisa tomar como princípio essa questão de Jesus. Jesus é a nossa referência. Então, como foi que ele tratou a igreja? Ele amou e deu a vida pela igreja. É muito complicado, homens, a gente ter um relacionamento legal em casa, bem sucedido, sermos bons maridos, se a gente não der a vida para nossa esposa. Se nós não dermos a vida para nossa família. Isso é muito sério, porque aqui e lá, se a gente for bem honesto e sincero, a gente vai ver que a gente está preocupado mais com as nossas vidas, nós homens. A gente não se preocupa muitas vezes com a vida da esposa e dos filhos. Não, e aí você não está tomando Cristo como referência. Cristo é a referência no relacionamento. E ele como referência no relacionamento, nós precisamos entender que ele se doou, se deu. O amor de Jesus é um amor sacrificial. Eu não consigo ver um homem, um bom marido, se ele não for sacrificial. Né? Se ele não der a vida pela sua esposa. Né? Muitas vezes os relacionamentos não funcionam porque o marido não dá a vida. E a gente precisa ser honesto. Aqui e lá a gente está preocupado com as nossas coisas. A gente quer que a nossa esposa seja a nossa serviçal dentro de casa, que ela faça tudo e a gente seja servido. Mas ao contrário, Jesus serviu a igreja. O Filho do Homem, diz a Bíblia, não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele serviu a igreja, serviu as pessoas. Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue. Então, você quer ser um homem de Deus, um relacionamento, ter um casamento bem sucedido, um casamento que realmente funcione, é necessário você dar a vida para sua esposa. Não funciona de outra forma, sem se doar. A referência aqui é Jesus, ele se deu para a esposa. Ele queria que a esposa fosse, aqui a Bíblia fala, linda, maravilhosa. Ele fala sobre gloriosa, purificada, sem mácula, sem ruga, tudo para ele, irrepreensível para ele. Eu vejo homens que fica muito tranquilo para a mulher ser submissa, que daqui a pouco ela vai falar um pouco sobre isso, sobre a submissão por parte da mulher. Fica tranquilo para a mulher ser submissa ao marido que dá a vida por ela. Não tem como dar a vida pela esposa se você só pensa em você. Se o seu futebol é mais importante, que o seu programa na televisão é mais importante, se as suas coisas são mais importantes, se a sua internet é mais importante, se o seu carro é mais importante, se tudo é mais importante. E ela tem que ficar correndo atrás de você para te servir, não funciona assim. Não funciona. O princípio, homens, é esse, é se doar. Fica mais fácil para a esposa se submeter. É muito difícil a mulher se submeter a um homem que não a ama como Cristo amou a igreja. Não é desculpa, né, cara? A gente vai falar sobre isso, né? Não é desculpa de não se submeter quando o homem não está fazendo a sua parte, mas é muito mais difícil para a mulher. Então, eu sei que se eu perguntar para você se você quer ter uma mulher de Deus ao seu lado, cheia do Espírito Santo, uma mulher que te ame de todo o coração, e se você quer isso, eu acredito que você vai dizer que sim, 100%, o segredo é esse. Então você está dando a vida por sua esposa, você dá a vida por sua família, como é que funciona, né? Muitas vezes a vida financeira não funciona direito, porque nós como cabeça, como homem da casa, não nos esforçamos para dar um melhor para a nossa família. A gente precisa se esforçar para dar o melhor para a família. Todo o nosso pensamento focado na família. Não é um pensamento focado nos amigos. Não é um pensamento focado nas pessoas de fora. É um pensamento focado, em primeiro lugar, na família. Depois, você pensa nas pessoas de fora. Isso é muito sério. A referência é Jesus. Né? Ele está dizendo aqui, como Cristo amou a igreja. Essa é a referência. Amai. Ele não diz para a mulher amar o marido. É claro que está implícito no texto, mas ele diz para o marido amar a esposa. Se ele diz que para o marido amar a sua esposa, é porque ele precisa falar para os homens. Precisa ter essa percepção de amar.
e se entregar. A Bíblia fala aqui que ele se entregou. É uma entrega, gente. Olha, para casamento funcionar bem, você precisa se entregar, homem. Se entrega para o casamento, se entrega para a esposa, se entrega para os filhos. Dê sua vida, gaste a sua vida com a sua família. Em nome de Jesus. E ele diz assim, ó, outra referência, né? Assim devem os maridos, versículo 28, Efésios 5, 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, né? Então, pois nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes você vai nutrir, vai cuidar da sua carne, assim também você tem que cuidar da sua esposa. A referência aqui é Cristo. Cristo cuidou da igreja, nutriu a igreja, supriu a igreja. Os homens, nós homens, precisamos entender esse princípio de cuidar da nossa esposa como a gente cuida do nosso corpo, cuida da nossa vida. Eu sei que tem homens que nem se amam, né? Não cuidam de si, não estão nem aí com nada. Mas nós temos que trabalhar com ideais. O ideal é a Bíblia, gente. O ideal é a palavra. Esse é o ideal. Então nós precisamos trabalhar com ideais. O ideal é esse. É se doar, é se dar. Isso, pastor, isso é muito difícil. Isso é sacrificial, gente. Isso é sacrificial. O amor que Jesus manifestou à sua igreja foi sacrificial. É um amor volitivo, é um amor de decisão. A gente se doa, a gente decide se doar. Hoje é muito comum ouvir isso, né? Eu vou me separar da minha esposa porque acabou o amor. Isso não existe, gente. O que acabou foi a paixão. Amor é uma decisão. Quando você decidiu estar com sua esposa, é para sempre. Para sempre, não é isso, Carinha? É uma decisão, amor é uma decisão, né? Por isso que a pessoa fala, até que a morte nos separe, é uma decisão, né? O amor, e a palavra fala que Deus provou o seu amor, né? Dando o seu filho, né? Então é algo sacrificial mesmo. É agora a minha parte? A gente vai batendo um papo aqui e os irmãos vão deixando aí os seus comentários. Você vê, né, como a gente está vendo nesses últimos dias, como a gente precisa de um referencial. Porque senão, daqui a pouco, todo mundo vai ter suas verdades, né? E, vai ser assim, eu penso assim. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz pra gente, porque é muito sério. Quando a gente sabe que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, então a gente tem algo a seguir. E outra coisa, existe uma diferença entre a igreja e o mundo. Existe uma forma de ser da igreja e uma forma de ser do mundo, né? Então a igreja foi chamada para andar cheia do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo na gente, ele é nosso ajudador, ele é nosso, né, consolador, ele nos ajuda na caminhada. Então você cheia do Espírito Santo, é mais fácil lidar no casamento ou em qualquer outro relacionamento. A gente está falando aqui de casais, mas é interessante que às vezes as pessoas têm dificuldade no casamento, achando que fora do casamento elas não têm dificuldade. Mas eu quero dizer para você que aqui está falando sobre as mulheres, e ele começa falando algo que é um entravo para as mulheres, e parece que é uma coisa difícil para as mulheres, mas eu quero dizer para vocês, mulheres, que isso é algo, se a gente não aprender, vai ser uma coisa difícil para a nossa vida, não só para o casamento, é para a nossa vida, porque ele está falando aqui em Efésios 5, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala a palavra, ela entoa hinos, louvores, mas ela se sujeita um ao outro. E eu acho que nesse texto aqui, e uma das grandes dificuldades no casamento, você não sabe o que eu acho? As pessoas têm dificuldade de submeter. É a sujeição, acho que a palavra é submissão. E coloca muito se a submissão só para a mulher, mas assim, o homem, como é que ele se submete? Dando sua vida, não é? O homem também se submete. E aqui a palavra de Deus está dizendo, as mulheres sejam submissas ao vosso marido, como ao Senhor. Então, assim, mulheres, não tem nenhuma dificuldade, não. Nós vamos ter que o que é ser submissa? O que é submissão? Submissão é se colocar debaixo de uma liderança. Não tem outra. Essa palavra me incomoda. Então, amada, você vai ter que se encher do Espírito. Porque essa palavra, para um cristão, ela não pode nos incomodar. Todo crente, ele precisa aprender a ser submisso. Ele vai ser submisso ao Senhor, ele vai ser submisso à palavra, ele precisa ser submisso.
E a palavra está dizendo aqui que nós precisamos ser submissas como ao Senhor. Primeiramente, mulher, nós vamos ser submissas ao Senhor. Como assim? Você se submetendo à sua liderança, a liderança que o Senhor lhe deu, que foi o seu marido, você está sendo submissa ao Senhor. Para mim não dá. Então, eu escuto às vezes dizendo assim, eu não aguento mais o meu marido, não dá para eu ficar com ele, não dá para eu submeter ele, eu quero sair, eu quero trabalhar. Sim, você vai sair, vai trabalhar, você vai sair, vai trabalhar, você vai se submeter ao seu chefe. Então, submissão faz parte da nossa vida. Então, a gente tem que aprender a isso, a saber lidar com isso, não é? E algumas mulheres falam assim, Carla, mas é fácil dizer, você não conhece meu marido. Não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com você e o Senhor. Você e o Senhor. A Bíblia diz que aquela que tem um marido que não pratica a palavra, que não vive a palavra, até isso tem em 1 Pedro 3, tem dizendo que como que você vai viver com ele, conviver com ele? Se ele não vive a palavra, você não vai viver discutindo com ele, batendo boca com ele, medindo poder com ele. A Bíblia diz que você vai se submeter a ele, vai calada. Você vai ganhá-lo. Como isso é difícil para algumas vezes nós escutarmos isso. Mas por que o Senhor está falando calada? Porque calada você vai orar por ele, calada você vai viver no Espírito, agir como uma mulher de Deus. E a Bíblia ainda fala algo, que quando você fizer isso, ele vai ser ganho pelo seu procedimento, ele vai ver a diferença que é uma mulher cheia do Espírito, uma mulher de Deus e uma mulher que não serve a Deus. Então, para nós mulheres não tem uma outra palavra. Vou fazer isso, fazer aquilo outro. Não, não tem outra palavra. É se submeter como ao Senhor. Você casou. Por isso que eu digo que casamento não é para todo mundo. Verdade. Não é? Casamento não é para todo mundo. Tem o celibatário também, né? Tem o celibatário. Se você não quer se submeter a algo... Precisa casar, não é obrigado a casar. Se você não tem... Olha, pessoas que têm dificuldade de submeter, pense, não case. Ao mesmo tempo, se você tem dificuldade de submeter, então não vá trabalhar. Você precisa ser dona do seu próprio negócio. Porque para você trabalhar numa empresa, você vai ter que se submeter ao seu gerente, ao dono da empresa. Você vai ter que se submeter a alguém. Não é verdade? Então, se você não, isso não entra em você, então não se case. Mas eu quero dizer para você, mesmo você não casando, você vai ter dificuldades na vida. Por isso que a Bíblia diz para você ficar cheia do Espírito Santo. Porque você ficando cheia do Espírito Santo, você vai conseguir se submeter ao outro. Se sujeitar ao outro. Então, isso vai ser bem mais fácil para você, né? E no versículo 24, ele fala assim, que a igreja seja sujeita a Cristo, como também as mulheres sejam submissas ao seu marido, né? Como nós vamos ser submissas como a igreja a Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu como igreja, eu me submeto a Cristo porque eu sei que eu sou amada por Cristo. Nós estamos falando de ideais, né? Como é bem mais fácil você submeter a um homem que você vê que sacrifica a vida dele por você. É bem mais fácil, não é? Você vê que o seu marido, ele se esforça, ele está ali, mesmo com toda a dificuldade, mas ele está se esforçando e está fazendo o melhor para a família, o melhor para você. É bem mais fácil. Também se ele não estiver fazendo o melhor, lembre-se, o seu referencial é Cristo. Você se submete como a igreja a Cristo, aquele que deu a vida por você. Então, amado, a nossa dificuldade é assim, como casal, eu vejo nós mulheres aprendermos essa palavra que seja algo para nós tranquilo, submissão como ao Senhor. Amém, Luciano? Eu vejo que assim, uma das grandes dificuldades nos relacionamentos são essas coisas. As mulheres, cada um entendendo o seu papel, né? O homem, a mulher, entendendo o seu papel, entendendo que os dois precisam se sujeitar ao Senhor. Entendendo que a mulher tem o seu papel específico, o homem tem seu papel específico e pronto, não tem outra receita. Verdade. Aí a gente precisa se ajudar também, né? Porque, como o cara falou,
É mais fácil para uma mulher se submeter a um marido que a ama, como Cristo ama a igreja, com certeza. Como também é mais fácil o marido amar a esposa que submete a ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar ajudar um ao outro, vamos, gente? Vamos procurar dar uma forcinha aí, eu acho que a gente pode ajudar. Ah, minha esposa submete. Ame como Cristo amou a igreja, se doe. Eu acho que a gente precisa passar por um processo. Existe uma mistificação dessa palavra arrependimento, né? Existe um entendimento errado. Quando se fala arrependimento, o pessoal fica logo com a orelha em pé, né? Só se fala arrependimento. Não, arrependimento é mudança de mente. Mudança de vida. Muda a mente, muda a vida, muda o comportamento. Precisa passar por esse processo de arrependimento e mudar a forma de pensar, de se doar. Então vamos lá, homem. A sua parte é essa: dar a vida. Facilita a vida da sua esposa. Facilita a submissão da sua esposa. Compreende isso? Isso é muito importante. Amando sua esposa como Cristo amou a igreja, você facilita a submissão dela. E a mulher? Mesmo jeito, né, Carla? Mulher, se submeta, porque você facilita. Tem homem que não consegue... Tem área que ele não consegue ainda estar na palavra, né? Então, por isso, você não vai se submeter a ele? Não é nem sobre isso que eu estava falando sobre assim. Tem homem que ele quer liderar como a Bíblia ensina, mas a mulher não deixa. Não deixa. Não tem condição, porque ela não se submete a nada. Então, esses dois lados da moeda. Ajuda o seu marido, fica junto, dá a mão. Eu acho que a gente precisa também conversar um pouco aqui, cara, numa outra reunião, de repente na terça-feira que vem, né? A gente falar sobre comunicação, precisa dar a mão, estar junto, conversar mais, né? Bater um papo, o marido e a mulher, olha, meu bem, isso aqui precisa ser ajustado. Eu quero te amar como Cristo ama a igreja, a mulher, eu quero ser submissa a você como a igreja é a Cristo. Mas vamos se ajudar, né? Para andar junto, né? Vamos ajudar um ao outro, dar as mãos. Esse é o caminho, gente. Nós somos a igreja. Né? E o apóstolo Paulo termina aquele texto lá falando sobre Jesus e a igreja. Ele está falando sobre deixar pai e mãe, marido e mulher, relacionamento a dois, tudo isso está em pauta aqui. Sobre ser cheio do Espírito Santo, que é isso que está em pauta, né? E etc. Aí ele vai e termina assim, ó. Olha só que coisa linda. 31. Pois deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Aqui é o relacionamento. Né? O marido e a mulher estarem juntos. Um só propósito, uma só carne, um só coração, uma só fé, uma só alma, um só pensamento. Os dois juntos, unidos. Isso é um casamento, é uma aliança que os dois têm. Um persegue 1000, dois persegue 10.000. A concordância de estarem juntos. E ele termina esse assunto dizendo assim, grande é este mistério. Mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Realmente é um mistério o relacionamento de um casal. É misterioso. Mas Paulo está dizendo em referente a Cristo e a igreja. O mistério da união de Cristo com a igreja. Esse mistério que estava oculto e foi revelado pelo apóstolo Paulo, resumidamente aqui no livro de Efésios. Que é muito glorioso e muito grande. Mas o que me deixa impressionado, Carla, é que o casamento, a vida a dois, é uma sombra do grande mistério. Porque Cristo escolheu... É uma sombra. A sua noiva, a sua igreja, né? É. E a igreja responde a esse amor, submetendo. Tudo que a gente falar de casamento aqui vai ser uma sombra. Gente, nosso casamento, olha que lindo. O nosso casamento é uma sombra da união de Cristo com a igreja. Gente, vocês entendem que isso é poderoso? Isso é glorioso. Como é que é o nosso comportamento? Nós aqui, nosso relacionamento precisa transcender. É viver a vida a dois. Não é para ser feliz. É para glorificar a Deus. Porque as pessoas hoje da história é ser feliz, né, gente? Por que muitas vezes o casamento não funciona? Por que muitas vezes você não consegue se submeter ao seu marido, mulher? Por que muitas vezes, homem, você não consegue amar a sua esposa? Porque você quer ser feliz. Hoje a doutrina, a teologia do querer ser feliz. Só que a ideia não é essa. Jesus quis fazer a igreja feliz. Jesus quis fazer a igreja feliz. Olha que coisa linda. Isso é uma sombra extraordinária. Jesus quis se doar. Olha, nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Foi derramada pela sua igreja. Ele se doou, ele deu a vida, deu sangue pela igreja. Olha a referência, homens. Olha a nossa responsabilidade, homens. Precisamos de ajuda. Eu acho que a gente tem que terminar orando, né, cara? Pedindo ajuda ao Senhor. Pedindo ajuda ao Senhor, porque olha só, é muito lindo essa sombra de casamento.
E olha como é poderoso isso. Deus o Pai entregou a noiva para Deus Filho, Jesus. Isso é maravilhoso. A noiva de Cristo, a igreja, foi entregue a Jesus. E esta era a vontade de Deus, que Jesus cuidasse da sua noiva, cuidasse da igreja. E Jesus disse em João capítulo 6 que ninguém iria se perder dos que o Pai deu a ele. Então foi o Pai que deu a igreja para Jesus. E Jesus assumiu a sua igreja e cuida, e nutre, e supre, e abençoa, e ampara, e está do lado da igreja, e se doa. Tá vendo? Olha a responsabilidade do homem. Deus me deu para você. Então você tem que cuidar de mim. É verdade. É isso mesmo, a percepção é essa. Isso é uma verdade. Mas Deus deu, a gente entende isso. É uma doação. Do mesmo jeito que Deus deu a igreja para Cristo, Deus deu a esposa para o marido. E outra coisa, nós temos que prestar contas a Deus. É verdade. Porque a igreja tem pai. É Deus. Entende? A igreja tem pai. É muito lindo, né? O pai, até essa sombra do casamento, né? O pai entrega a noiva para o noivo, né? Coisa maravilhosa, isso é extraordinário, é uma sombra linda. Gente, é possível viver uma vida no Senhor dentro de casa. Glorifique a Deus. A gente pensou em falar várias coisas hoje, mas a gente quis dar um fundamento teológico, bíblico, real, verdadeiro, funcional nessa nossa primeira transmissão. Do que a gente ficar aqui contando historinha, dando risadazinha, contando exemplozinho de lavar louça, lavar banheiro, a florzinha, tal. Tudo isso é válido, é bom, é legal. Deus abençoe. Hoje eu lavei louça 1h30. Eu estou com a mão toda ralada de tanta louça que eu lavei. É o dia dele, viu, na escala. É meu dia na escala, mas foi louça demais, irmão. Pensa na... Eu já falei com o cara, nós temos que mudar esse negócio. A gente tem que pegar a comida no fogão, para não ter... Porque a gente pega direto na panela e economiza louça. Gente, foi louça demais hoje. Não, pode falar de louça em outra live, mas nós precisamos entender esse princípio bíblico lindo. É aí onde fundamenta, e é volitivo. A decisão, volitivo é decisão. A volição é um relacionamento baseado em uma volição, é baseado em uma decisão. Não estamos juntos porque a gente está apaixonado, não. A paixão é construída. A paixão vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez melhor, né, Carol? Mas é uma questão de decisão mesmo. Até porque tem dia que eu acho que ele acorda e olha pra mim e não diz, eu tô apaixonado por ela. Mas eu tenho certeza que ele acorda, olha pra mim e sabe que ele tem uma aliança comigo. Eu amo de todo o meu coração. Então a gente tem uma forma de viver. E como é que mostra o amor, né, galera? Pois é. Eu a amo de todo o meu coração. O amor é mostrado, gente. Deus prova. Amor é provado. É provado. Essa é a palavra, né? Ele amor é provado com, vamos dizer, com obras. E ele é provado porque ele é posto à prova. É verdade. Ele é posto à prova. Ele é provado com obras, ele é provado porque é posto à prova. Nosso casamento é posto à prova, né? Então, a nossa intenção, irmãos, é dar esse embasamento doutrinário. Nós precisamos desse embasamento. É daqui onde vai ser construído qualquer conversa. Daqui onde vai ser construído qualquer relacionamento. É baseado em cima das escrituras, da palavra. Entenderam? Baseado em cima do que Deus tem para as nossas vidas. E são coisas gloriosas. Agora, sobretudo, eu acho que a gente não pode esquecer, Carlinha. Sobretudo, o casamento é para a glória de Deus. Tem um fim. O propósito desse casamento. Do seu casamento aí é para a glória de Deus. Por isso que quando não está fluindo como deveria, está mexendo com o quê? Qual é o bom problema? É lá em cima. Deus não está sendo glorificado. Né? É complicado. Existem duas formas de Deus ser glorificado, básicas. Uma é pela obediência e a outra pela rebeldia. Que não seja pela rebeldia. Que Deus sempre seja glorificado pela nossa obediência, pela nossa vida, nosso relacionamento. E eu acho que a gente já começar encerrando, e isso a gente entende que isso vai parar com uma coisa de colocar que o outro está errado. É ele que está errado. É ele que não faz isso. É ele que não faz, é ela que não faz aquilo. Porque quando a gente sabe que o nosso relacionamento vai glorificar o Senhor, a gente vai parar para ver
o meu papel, eu estou fazendo, estou glorificando ao Senhor no que Ele me chamou para fazer? Amém. Mulheres, você está glorificando ao Senhor naquilo que Ele lhe chamou para fazer dentro do casamento? Esqueça dele, Ele é com Deus. Você e o Senhor. Não é? Que aí, quando a gente entende o nosso papel, qual é o papel da mulher no casamento? Não tem outra. Aqui, ó, a palavra diz, mulheres sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Então vamos estar debaixo da liderança dele, ajudá-lo, apoiá-lo. Quando ele estiver errado, nós vamos orar por ele e vamos ser uma mulher de Deus. Ajudar, empurrar, a fazer o que é preciso. Né? Tá junto. Olha, eu estou emagrecendo, tá ficando mais fácil empurrar agora. Aos pouquinhos nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Irmãos, olha, muito bom estar aqui com vocês. Nosso tempo já avançou, já são mais de 30 minutos, né, velho? 35 já, né? Então, nosso tempo já avançou. Se deixar, a gente vai falar aqui até a noite, até amanhã cedo. Nós amamos vocês, nós estamos realmente interessados no bom funcionamento do seu casamento. Que você viva um casamento que glorifique a Deus, né? Eu quero agradecer a Deus por essa mulher que está aqui ao meu lado, Carla. Ela é uma bênção na minha vida. É uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher da graça, né? E é impressionante como ela tem me ajudado a estar sendo um marido de Deus. Não é difícil para mim amar a Carla como Cristo amou a igreja. É difícil na carne, porque para todo mundo, né? Porque nós temos uma carne, mas ela é um grande incentivo. Carla é um grande incentivo com sua submissão, com seu amor, com sua dedicação à família, né? Carla o tempo todo pensa na família. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, Carlinha. Mas sobretudo, irmãos, toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao nosso nome de Jesus. É Ele quem sustenta. E eu quero orar por vocês agora, para que Ele sustente seu casamento, sustente sua vida, e você cresça no Senhor e na força do seu poder. Tá bom? Eu vou orar por eles, depois você termina, tá certo? Vamos orar, queridos irmãos. Se você puder dar a mão para sua esposa, aí, se ela estiver com você, seu marido, e as mãos vão ficar juntos. Pai querido, nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Que o seu nome seja santificado nesse relacionamento. Que o seu nome seja glorificado nesse relacionamento. Que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos, Pai, onde exalte e glorifique o seu santo nome. Nós pedimos ajuda, força do Senhor. Nos ensina, Pai, os homens, cada um de nós, a amar nossa esposa, como Cristo amou a igreja e como nós cuidamos do nosso corpo. O nosso referencial seja o Senhor Jesus. Também nos ensina, Pai, as mulheres a serem submissas, como Cristo é a igreja, como a igreja é a Jesus Cristo. Serem submissas, mulheres cheias da alegria, cheias do Senhor, serem verdadeiras colunas ao lado dos seus maridos. E, sobretudo, Pai, nos ensina a glorificar Teu nome no nosso casamento, nesse tempo que nos resta nessa terra. Esse tempo que o Senhor nos deixa estar nessa terra, nos ensina a glorificar Seu santo nome. Eu oro por cada um que está acompanhando, cada casamento aqui, Senhor. Em nome de Jesus, seu fortalecimento, os olhos iluminados, Pai. Graça do Senhor nos casamentos, para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Amém. Quero convidar você, na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui, 20 horas, convite de casais, a gente vai estar conversando sobre vários assuntos. Hoje a gente quis dar esse embasamento, acredito que tudo parte em cima disso, dessa realidade. Depois nós podemos falar sobre outras coisas, primeiro tem que ser dado esse embasamento. Meu WhatsApp é 84993191291. Se você quiser, você pode estar enviando alguma pergunta no meu WhatsApp. Também você pode estar dando sugestões. Não é isso, cara? Sugestões para o tema. Temas, né? Temas, dúvidas, né? Coisas Dúvidas, que vocês não entendem ainda, isso. Como proceder, né? Em algumas situações específicas. Isso. Porque a gente pode trabalhar também com situações específicas, né? Sugestões também, não é isso? O pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram ainda está aí ou não? Oi, pessoal do Instagram. Fiquei meio de lado para vocês hoje, né? É porque a nossa mídia social no Instagram nós ainda não estamos usando como a gente já está usando as outras duas aqui, que já tem bastante gente. Mas a gente está crescendo também no Instagram. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, Igreja Internacional Vida Cristã, é o canal no YouTube. É só você ir lá
Igreja Internacional Vida Cristã, se inscrever. E também, se você ainda não nos segue no Instagram, é só estar nos seguindo no Instagram. Meu Instagram é Luciano, né? É o quê? PR Luciano. PR Luciano M. Meu Instagram é PR Luciano M. Tá bom? PR Luciano M. É só você estar seguindo a gente aí nas mídias sociais, em nome de Jesus, tá bom? Amamos vocês. Eu estou todos os dias de manhã, às 10h30 da manhã, ministrando a palavra, levando a palavra para os irmãos, no YouTube, no Facebook, de vez em quando também estou no Instagram. E quero fazer um convite especial para você que ainda não faz o nosso curso. Nós temos um curso de teologia bíblica. É totalmente online, totalmente EAD, ensino à distância. Só você me enviar o seu WhatsApp, eu vou enviar para você o curso de teologia bíblica, tá bom? Vai todo pelo WhatsApp, você recebe apostila, recebe aulas durante a semana, 1, 2 aulas por semana, você vai ser grandemente edificado, grandemente abençoado. Então mande sugestões para nós, temas para a nossa conversa aqui, para casamento e família, e a gente quer estar ajudando vocês com a palavra do Senhor, seguindo a vontade de Deus. É isso, Carlinha? Eu queria só dizer para vocês não desistirem. Não desistam. Amém? Não desistam do casamento. Nós temos armas, as nossas armas, elas são poderosas em Deus. E elas são armas espirituais. E é nisso que nós vamos nos fortalecer, nas armas espirituais. Então não desista. Vamos reconstruir, vamos fortalecer nosso casamento, porque o nosso casamento é para a glória do Senhor. Muitos frutos, nós estamos crendo de muitos frutos nessas lives, de muitas pessoas estarem parando para ouvir, refazendo, repensando o seu casamento, né? E construindo o seu casamento realmente numa rocha. Viu? Amém. A rocha que é Cristo. É Cristo. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Olha, 849913-91291. Sim, se vocês quiserem abençoar nosso ministério, eu tinha esquecido, né, velho? Se quiserem abençoar nosso ministério, nosso Pix é 05-699-436-0001, dígito 34. Você pode estar ofertando o nosso ministério, o Ministério Internacional Vida Cristã. Pix é 05-699... Não, 699-436-0001, dígito 34. Acertei. Agência do Banco do Brasil, 1845, dígito 7. Conta corrente 20-182, dígito 0. Fazendo isso, você está abençoando o nosso ministério e Deus faça multiplicar a sua semente. Olha a diferença de Deus dar o telefone dele e ele dar o telefone dele. Dê o seu telefone. Eu dou o telefone e ela sempre fica brava comigo. Eu falo 9913-91291. E sabe como é que eu digo? 99-139-129-1. Pois é. Bem mais fácil, né? Ela disse que eu falo, as pessoas não entendem direito, né? Mas vamos lá. Deus abençoe vocês, irmão. Tchau, até a próxima. Boa noite, amado. Boa noite. Até a próxima.